alunos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marília Rebeca, sou professora aqui no Axioma Educacional e é um prazer inenarrável estar com vocês hoje, estudando um pouquinho mais aí nessa preparação rumo ao DPEM, rumo à aprovação nesse concurso tão esperado, tão almejado por muitos. E eu quero muito poder auxiliá-los, fazer parte dessa aprovação de vocês. Contem comigo aí para que juntos possamos lograr êxito nessa preparação, perfeito? Mas antes de nós começarmos o nosso estudo hoje, da nossa aula, que nós estaremos trabalhando um pouquinho acerca aí do Estatuto do Desarmamento, eu trouxe para vocês os principais pontos, os principais aspectos, né, dentro da parte dos crimes. Eu quero te pedir aí um favor. Se inscreva no nosso canal, tá? Inscreva aqui no canal do Axioma Educacional, ative esse sininho para que você seja notificado todas as vezes que vier um vídeo ao ar, tá? Para você estar sempre se atualizando, estar acompanhando. Curte esse vídeo aí, caso você tenha gostado, caso você veja e faça uma diferença na sua aprovação. E deixe também seu comentário ou alguma dúvida que nós viremos né, a respondê-los em momento posterior. Perfeito? Vamos lá então ao que nos interessa, sem mais delongas, né, sem mais aí enrolação, começar o estudo acerca do Estatuto do Desarmamento. Lembrando meu nome, Marília Rebeca, minha rede social, vou estar deixando aqui para vocês, meu Instagram, @Marília Rebeca, podem seguir lá. Caso vocês tenham alguma dúvida, tá, acerca de algum tema relacionado ao Estatuto do Desarmamento, pode me mandar uma mensagem que eu terei o maior prazer em respondê-los. Perfeito? Então, vamos ao que nos interessa, Estatuto do Desarmamento, começando lá no artigo 12, está dentro do capítulo 4, que trata dos crimes e das penas. Bem, antes de mais nada, quero deixar uma dica aqui que eu já vi em algumas provas, tá? Alguns examinadores, eles gostam de perguntar para os candidatos quais são os artigos e seus respectivos crimes. Então, ele inicia ali no artigo 12 e vai até o artigo 18, tá? Então, são pouquíssimos artigos tipificando condutas criminosas dentro do Estatuto do Desarmamento. Então, nada mais justo do que você memorizá-los, certo? E ali no artigo 19 e o artigo 20 vai trazer para nós duas causas de aumento de pena, tá? Não só duas, só me engano, são 3 causas de aumento de pena. Então, nós vamos trabalhar eles também e nós vamos fechar aí esse bloco, né, essa aula de hoje. Perfeito? Então, vamos lá. Artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, né, da Lei 10.826 de 2003 e trabalha conosco, né, o artigo que fala da posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O artigo 12 diz o seguinte, olha as condutas que vêm tipificadas dentro desse artigo. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso o quê, gente? De uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa. Pena, olha lá, cuidado, tá? Vocês precisem ter atenção. Pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Bem, volta aqui comigo e presta atenção bem rapidão. O artigo 12, que vai falar conosco da posse, só para nós recapitularmos, quando a gente fala de posse, eu estou falando ali de manter uma arma de fogo dentro da minha residência ou ali nos locais, né, que integram a minha residência. E no meu local de trabalho, caso eu seja o responsável por aquele local de trabalho. Olha lá, no interior de sua residência ou na dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal, estabelecimento ou empresa. Eu possuo ou eu mantenho arma de fogo, acessório ou munição. Então, olha só, quando eu falo da posse, vamos marcar aqui, lembra lá que a posse, ela é intramuros. Vamos fazer um desenhozinho aqui, intramuros.
muros. Vão perdoando aí a letra, porque, né, milagres não são todos os dias que acontece. Acontece, dependendo da sua crença, mas vai. Então, o que ocorre? Posse, intramuros. Presta bem atenção, a gente vai falar no interior da residência ou na dependência dessa, pode ser ali na casa de piscina, na casa de máquinas, beleza? Na garagem da residência, enfim. Ou num local de trabalho. Só que, presta atenção, no local de trabalho eu tenho que ser o titular ou o responsável legal. Porque se eu não for o titular nem o responsável legal, eu não respondo pelo artigo 12. Eu não respondo pela posse, mas eu respondo pelo porte, que vai estar lá no artigo 14. Então, vamos comigo. Quando eu falo de sujeito ativo, ou seja, quem pratica conduta criminosa, regra, quem é o sujeito ativo aqui como regra? Qualquer pessoa, certo? Exceção é quando a gente está ali dentro do estabelecimento comercial ou empresarial, que ali já não é um sujeito, qualquer pessoa, né? Não é um crime comum, aí a gente vai falar de crime próprio. Sujeito passivo, coletividade. Lembra que a doutrina vai classificar como crime vago. Quando eu falo que é a coletividade, que é o sujeito passivo, que é a vítima, eu falo de crime vago. O que é isso, crime vago? Crime vago é aquele crime no qual eu não consigo determinar as minhas vítimas. Eu não consigo apontar que é o João, o Antônio, o José, a Maria, o Pedro. Eu não consigo determinar as vítimas. Perfeito? Qual que é o bem jurídico tutelado aqui pelo artigo 12? Na verdade, de modo geral, né, do Estatuto do Desarmamento, o bem jurídico protegido no Estatuto do Desarmamento, nós temos a segurança da coletividade, a segurança pública, tá? Então já vai anotando aí que vai servir tanto para o artigo 12, ali artigo 13, artigo 14 e por aí vai, depois a gente vai trazendo as peculiaridades de cada um. Voltando lá, ação penal desse crime aqui, crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, titular da ação penal, Ministério Público. Ele depende de provocação para iniciar a ação penal? Não, não depende de provocação. Professora, como é que eu sei? No silêncio da lei, nós já conseguimos determinar aí, né, que é a regra, que seja um crime de ação penal pública incondicionada. Perfeito. Mais um pontinho aqui para nós fecharmos. Uma classificação muito importante. Quando a gente fala da conduta possuir, presta atenção aqui. A doutrina classifica como crime permanente. O que é um crime permanente? Crime permanente é aquele que vai se consumando com o passar do tempo, com o lapso temporal. À medida que o tempo vai passando, aquela conduta está se consumando. Aquela conduta que foi realizada uma vez só, praticada com uma ação só ou uma omissão apenas, e ela vai se consumando com o decorrer do tempo. Uma consequência processual penal que a gente tem é a possibilidade, que traz, né, dentro do Código de Processo Penal, é a possibilidade da prisão em flagrante, de acordo com o artigo 303 do Código de Processo Penal. A prisão em flagrante ela pode ocorrer o quê? Em qualquer momento. Perfeito, gente. Vamos voltar lá, só para fechar aqui um ponto. Acerca dos... essa situação aqui é boa. Acerca dos caminhoneiros, acerca do caminhão. Pergunta, olha só, digamos que, volta aqui comigo, digamos que eu seja motorista de caminhão, tá? Tem uma carreta, tem um bitrem ou um trem-minhão, e aí eu rodo o Brasil transportando carga. Pode ser carga seca, carga viva, enfim, não importa aqui pra gente. Eu trabalho o Brasil, essa é a minha profissão. E aí, eu fico dias, até meses fora de casa. Durmo dentro do caminhão, eu faço as minhas refeições ali no caminhão, tem uma cozinha no caminhão, a gente para no posto, tomo banho, enfim. E à noite eu me recolho para dormir dentro da boleia, dentro da cabine do meu caminhão. A pergunta é, para o Estatuto do Desarmamento, artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, eu posso figurar aqui como residência? Porque a gente vai falar, do jurisprudência reconhece o caminhão como um asilo inviolável para situação de cumprimento de mandado de busca e apreensão, por exemplo, tá? Mas para o Estatuto do Desarmamento, não. Cuidado com isso daí. Tanto para a questão de caminhão, táxi e hoje motoristas de aplicativo. Porque aqui é visualizado como
instrumento de trabalho. O caminhão é visto como instrumento de trabalho. Lembra que quando você vai tirar a posse, né, um dos requisitos necessários que a lei exige é a residência certa. O caminhão não tem como, tá? Não tem como eu pegar lá o documento do meu caminhão e apresentar junto no momento em que eu vou requerer minha posse para que seja colocado como minha residência certa, tá? Caso o Estado venha querer fazer uma fiscalização, é impossível. Certo? Então, cuidado com isso daí. Sigamos. Artigo 13, crime de omissão de cautela. Esse crime é muito importante, eu quero que vocês tenham cuidado com ele, porque aqui nós temos duas condutas, né, tipificadas. No caput do artigo 3, nós temos aqui: deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental, cuidado, porque pode aparecer lá deficiência física. E a lei ela é bem taxativa, fala deficiência mental. Se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Pena, outro crime de pena de detenção. Cuidado, tá? Só o artigo 12 e o artigo 13 são punidos com pena de detenção. Todos os demais crimes são punidos com pena de reclusão e isso já foi questão de prova. Então, voltando. Quem aqui é o sujeito ativo do caput do artigo 13? Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir. Opa, é o proprietário, é o responsável daquela arma de fogo, tá? É ele que é o responsável, ele é o sujeito ativo. É ele que está sendo omisso no cuidado com aquela arma de fogo. Quem é a vítima? A doutrina entende ser o menor de 18 anos e o deficiente mental. Perfeito? Pena de detenção de 1 a 2 anos e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o proprietário ou o diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência policial. Cuidado aqui, porque ele tem que comunicar, né, registrar o boletim de ocorrência na Polícia Civil e comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Aqui, gente, a doutrina classifica como crime a prazo. Crime a prazo. Cuidado, muito importante isso daqui. Por quê? Olha só, o diretor responsável ou proprietário, ele tem que, após verificar o sumiço, né, a perda da arma de fogo, acessório ou munição, a partir daquele momento que ele toma conhecimento, vai contar 24 horas. Ele tem 24 horas para tanto registrar o boletim de ocorrência na Polícia Civil e informar a Polícia Federal. Ele tem que fazer as duas coisas, não é uma ou outra não, é as duas coisas, certo? A doutrina classifica aí como crime a prazo. Perfeito, gente. A pena aplicada é a mesma do caput, pena de detenção de 1 a 2 anos e multa. Ah, professora, mas como que ele vai ficar tendo conhecimento disso? Gente, ele vai tomar conhecimento todos os dias. Todos os dias as empresas de transporte de valores ou de segurança, eles têm que fazer um relatório de todas as munições e de todas as armas que constam no arsenal deles. Todos os dias. Perfeito. Sigamos. Artigo, deixa eu pôr aqui, 14. Olha o que fala no artigo 14. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Nós vimos no artigo 12 que a posse ela é intramuros, enquanto no artigo 14 nós vamos falar do porte e o porte ele é o que? Extramuros, tá? Ele vai para fora dos muros ali da residência e tal. Essa é a regra. A exceção é que eu estiver lá no meu local de trabalho, mas eu não sou proprietário nem responsável legal. Se eu não sou nenhuma desses dois, mas eu estou com uma arma de fogo, eu respondo pelo artigo 14. Lembrando que eu estou trabalhando com arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, tá? Só abrir um parêntese aqui, volta comigo aqui bem rapidinho. Professora, já foi perguntado. E se eu tiver com uma munição, com 2 munições, 3 munições? Regra, tá? A lei ela não traz pra gente uma quantidade mínima, ela até fala munição. Se você for interpretar a palavra, você vai ver que fala como é munição, ela tá falando no singular, não é no plural. Então, uma munição seria o suficiente.
Só que nós já tivemos jurisprudência aonde foi aplicado o princípio da insignificância. Mas cuidado, porque os crimes tipificados dentro do Estatuto do Desarmamento são crimes de perigo abstrato, crimes de mera conduta, ou seja, só de praticar a conduta prevista no tipo legal, o crime já está consumado. Não depende de um resultado naturalístico, não depende de uma mudança no mundo exterior para que aquele crime seja consumado. Tá? Então tenha cuidado aí, porque nós já tivemos jurisprudência aplicando. Salvo engano, o caso de uma mulher, ela foi encontrada com 3 munições de um determinado calibre e 6 munições de um outro determinado calibre. E aí foi aplicado o princípio da insignificância, porque no local que foi encontrada aquelas munições não tinha arma, era apenas as munições. E aí o órgão julgador entendeu que não havia necessidade ali de uma punição, tá? Então tenham cuidado com isso daí. Então vamos lá. Artigo 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar. Quero que você tenha cuidado com esse verbo aqui. As armas de fogo, acessório ou munição de uso permitido sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena, reclusão. Olha, a partir daqui nós já temos os crimes punidos com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Quero que você tenha um enorme cuidado com o parágrafo único. Olha lá. O crime previsto nesse artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. Tá vendo aqui, ó, a DIN 3.112, dígito 1, essa ADIM declarou isso aqui, gente, ó, inconstitucional. Ou seja, cabe fiança. Cabe fiança, pelo amor de Deus. Isso aqui já foi cobrado em prova. Cabe fiança aos crimes praticados dentro do artigo 14, tá bom? Outro ponto que eu falei para você ter cuidado com esse verbozinho aqui, ocultar. Vamos voltar lá nele. Olha aqui para mim. Já que houve, tá, na prática, isso foi um caso que aconteceu, de um rapaz que ele foi encontrado, se não me engano foi um rapaz, foi encontrado na residência dele, no fundo da casa, estava enterrado no fundo da casa, dentro de um saco de ração para cachorro, armas e munições, tá? Vamos colocar lá que essas armas foram, né, de uso permitido, tá bom? A intenção do agente, o dolo do agente, era o quê? Esconder, né? Lembra que a gente vai punir a vontade, a intenção do criminoso. O dolo era o quê? Ocultar. Beleza. Se ele tinha o dolo ocultar, por mais que estava enterrado no fundo da casa dele, no chão lá no fundo da casa dele, eu falo de posse ou eu falo de porte? Primeira coisa que eu vou punir, o dolo. Onde é que tem o verbo ocultar? Artigo 14. Artigo 12 tem? Artigo 12 não tem, só tem possuir ou manter. Então eu vou puni-lo, tipificado no artigo 14. Cuidado com isso daí, para você não escorregar em questão de prova. Perfeito? Sigamos. Artigo 15 fala do disparo de arma de fogo. Artigo 15 diz lá: disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Disparar arma de fogo ou acionar munição. Vamos fazer aqui um desenho bem ligeiro, porque nós gostamos de visualizar assim. Então, olha só, acompanha aqui comigo. Isso aqui é uma via pública, é uma rua, tá bom? E aí, o cidadãozinho aqui, com uma arma de fogo, é uma arma de fogo. Por favor, gente, usa a criatividade de vocês aí comigo, tá? Com uma arma de fogo, ele dispara, e lá, olha só, as casas, local habitado. Perfeito. Ele dispara aquela arma de fogo ali, desde que ele não tenha como finalidade a prática de outro crime. Porque se ele tiver a finalidade de matar o seu desafeto, aí não. Eu já vou falar do quê? Do crime, por exemplo, de homicídio, né? Se a intenção dele é essa. Então,
o crime mais grave vai absorver ali o crime menos grave, o princípio da concussão, e aí não vamos falar do artigo 15. Perfeito? Tá bom, disparar arma de fogo ou acionar munição. Professora, me dá um exemplo de acionar munição. Olha só, isso aqui é uma fogueira, tá, gente? É uma fogueira de São João. E aí vamos fazer a festa de São João e eu vou pegar umas munições que eu tenho lá em casa e vou jogá-las dentro da fogueira. O que vai acontecer com elas? Por causa do fogo, elas vão esquentar e elas serão acionadas. E isso aqui é crime tipificado no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, tá? A lei fala em suas adjacências, ou seja, próximo ao local, em via pública ou em direção à via pública. Pena de reclusão, mais uma vez aqui, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Lembrando lá do parágrafo único, o parágrafo único vai falar pra gente o seguinte, ó, o crime previsto nesse artigo é inafiançável. Crime inafiançável é aquele crime que não cabe fiança, mas olha essa adinha aqui do lado, a mesma lá do artigo 14, ou seja, foi declarado isso aqui inconstitucional, cabe fiança, cabe liberdade provisória com fiança ao artigo 15, sim, cabe liberdade provisória com fiança. Perfeito, pessoal? Sigamos, artigo 16. Artigo 16 vai falar da posse e do porte ilegal de arma de fogo. Mas aqui eu já estou tratando de uso restrito. E atenção, artigo 16 é crime o quê? Hediondo. Como eu falei, a letra não coopera. Então, vamos lá, me ajudem. Artigo 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição. Gente, por favor, peraí que eu fiz bagunça aqui. Aí, consegui. Munição de uso restrito. Lembrem, não é só arma de fogo. A gente sempre fala arma de fogo, arma de fogo, arma de fogo. Mas vocês não podem esquecer. Arma de fogo, acessório. O que é acessório? É tudo aquilo que é acoplado à arma, que é utilizado para melhorar o funcionamento da arma, tá? Acessório. Ou munição, tá bom? Então, cuidado aí com isso daí, tá? Trouxe um conceito bem genérico, bem simples do que seria acessório para você não ficar perdido. Sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena. A pena aqui ela é de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Queria ter marcado de amarelo, mas foi azul, tá bom então. Lembrando, quais são as consequências dos crimes hediondos? Recorda lá do que está previsto dentro da lei dos crimes hediondos, porque serão tudo aplicados aqui ao artigo 16. Todas as consequências trazidas dentro da Lei 8.072 de 1990, Lei dos Crimes Hediondos, são aplicadas ao artigo 16. Andando aqui, galera. Artigo 17, parágrafo único, né? Parágrafo único, parágrafo 2º ainda do artigo 16. Parágrafo único vai trazer para nós causas equiparadas ali ao caput, né? Nas mesmas penas incorre quem? Suprimir ou alterar a marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo artefato, modificar as características de arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, para fins de dificultar qualquer modo, induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz. Cuidado com isso daqui, tá? Muito cuidado com isso aqui. Possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Possuir, portar, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, cuidado, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado para não poder identificar. Suprimido, tira uma parte do número, né? O número 2 lá, ou adulterado, modifica, por exemplo, do 6 coloca o número 8. Aqui é equiparado, né? Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosiva a criança ou adolescente, né? Então, cuidado com isso daqui, porque a gente vai lá para o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o último inciso, produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo. E por último aqui,
parágrafo 2º, que foi incluído com a Lei 13.964 de 2019, fala para nós o seguinte: se as condutas descritas no caput do parágrafo 1º desse artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Nós temos uma qualificadora aqui. Olha só, o caput do artigo 16, ele teve uma alteração, porque anterior falava de uso restrito e de uso proibido. Hoje fala só de uso restrito e a pena de 3 a 6 anos. E veio o parágrafo único que colocou armas de uso proibido, pena de reclusão de 4 a 12 anos. Gente, cuidado, que antes dessa alteração, parte da jurisprudência, da doutrina, entendia que arma de fogo de uso restrito e proibido eram a mesma coisa, tá bom? Muito cuidado aí, que agora o legislador fez essa mudança, então entende que ele quer que seja tratado de forma diferente. Sigamos. Artigo 17, comércio ilegal de arma de fogo. Vamos lá. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício, cuidado, de atividade comercial e industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo, cuidado, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena, reclusão. Outro crime punido com reclusão, de 6 a 12 anos e multa. Vamos ler os parágrafos, depois eu venho explicando. Parágrafo 1º. Equipara-se a atividade comercial e industrial para efeito deste artigo qualquer forma de prestação de serviço, fabricação, comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Parágrafo 2º. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar a agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis da conduta criminal pré-existente. Olha só, volta aqui comigo, que é um ponto bem importante dentro do artigo 17. Por exemplo, digamos que eu tenha uma loja que trabalha com venda de munições. Então, se eu tenho uma loja, concorda comigo que, em regra, o crime tipificado no artigo 17 é um crime que o sujeito ativo não é qualquer pessoa, mas eu dependo de uma característica específica, então eu posso classificar como um crime próprio. Concorda comigo? Então, vamos lá. Partindo desse ponto, crime próprio. Tá bom, eu tenho uma loja e nessa loja sou autorizada a vender armas X e Y. Sou autorizada a vender esses dois tipos de armas, X e Y. As armas, os acessórios para essas armas e as munições para essas armas. Só que aí eu coloco sem autorização a arma Z para vender dentro da minha loja. Chega lá a fiscalização, encontra aquela arma, pede documentação, eu não tenho, eu comprei de um terceiro para colocar lá, ou eu estou fazendo revenda, ou estou remontando, ou estou fazendo qualquer coisa. Qualquer conduta que está dentro do artigo 17. Fala com prática de crime? Sim. Porque a lei, gente, ela é muito clara, ela foi muito clara, isso aqui o legislador conosco. Sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Comércio ilegal de arma de fogo. Cuidado com isso daqui. Inclusive aquele comércio realizado em residência. Perfeito? Sigamos. Artigo 18. Artigo 18 também, ele é de extrema importância. E ele vai falar para nós do tráfico internacional de arma de fogo. Olha só. Artigo 18, deixa eu pegar minha caneta aqui rapidão, nós já estamos quase encerrando. Fala o seguinte: importar ou exportar. Favorecer a entrada ou a saída, e que eu quero marcar com uma outra cor de caneta para você prestar atenção. Favorecer a entrada ou a saída de território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente, pena, reclusão de 8 a 16 anos e multa. Vamos ler o parágrafo único, eu volto explicando. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega armas de fogo, acessório ou munição em operação de importação, sem autorização da autoridade competente, olha só, agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis da conduta criminal pré-existente. Perfeito.
Volta aqui comigo no caput do artigo 18. Fala pra gente o quê? Importar ou exportar a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição sem autorização da autoridade competente. Concorda comigo, mais uma vez, deixa eu mudar a tinta aqui, que essa primeira parte aqui, eu estou falando de um crime comum. Qualquer um pode importar e qualquer um pode o quê? Exportar arma de fogo, acessório ou munição, tá bom? Qualquer um. Aqui nós estamos falando de crime comum, certo? Sujeito ativo, qualquer pessoa. Porém, a segunda parte aqui, a lei vai falar para nós o seguinte: favorecer a entrada ou a saída de território nacional. Gente, aqui a regra é quem trabalha em alfândega, são os agentes públicos. É qualquer pessoa que trabalha lá? Não. Ou seja, eu estou diante de um crime próprio, tá? Crime próprio. Então aqui, sujeito ativo, crime comum, parte nas condutas importar ou exportar, e crime próprio na conduta favorecer, tá bom? Então cuidado com esse artigo 18. Outro ponto importante, se eu estou falando de tráfico internacional, de quem que é a competência para processo e julgamento? A competência é da Justiça Federal, certo? Que a gente está trabalhando aqui em interesse da União, artigo 109 da nossa Constituição Federal. Perfeito. E para nós aqui, deixa eu ver aqui, para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, nós vamos falar das causas de aumento de pena. As duas causas de aumento de pena, os artigos que tratam as causas de aumento de pena, são os artigos 19 e artigo 20. Olha só, os crimes do artigo 17 e artigo 18. Lembra lá, artigo 17 vai falar do comércio ilegal e o artigo 18 vai falar conosco do tráfico internacional. A pena aumenta de quanto, gente? Isso vocês têm que memorizar. Vocês têm que memorizar. A pena... Oh, tá difícil, Brasil. Tá difícil, Brasil. Ops. O que eu tô falando? A gente tá com pressa, trem, não coopera. Marca texto. A pena é aumentada de quanto? Da metade. A pena é aumentada da metade. Se a arma de fogo, acessório ou munição for de uso o quê, gente? De uso proibido ou uso restrito. Não é essa cor que eu quero. Vamos lá. Toque, né, gente? Vocês vão perdoando aí, eu tenho toque. Arma de fogo, acessório ou munição. Lembrem, por favor, sempre arma de fogo, acessório ou munição. Arma de fogo, acessório ou munição. Uso proibido ou restrito. Artigo 20 vai falar para nós o seguinte: crimes dos artigos 14, eu falo do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Artigo 15, eu estou falando de disparar ou acionar arma de fogo. Artigo 16, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Artigo 17, o comércio, e o artigo 18, o tráfico internacional. A pena vai ser aumentada de quanto, gente? A pena ela é aumentada da metade. Mas são em quais situações? Inciso 1, forem praticados por integrantes dos órgãos e empresas referidas no artigo 6º, decorem artigo 6º, decorem, que vai falar para nós das pessoas que têm o porte de arma no Brasil, porque a regra é não ter, tá? E o inciso 2º, se o agente for reincidente específico em crimes desta natureza. Então, cuidado aí, lembrando que a pena também ela é aumentada da metade. Para nós fecharmos aqui, um ponto muito importante, antes que nós estourarmos o tempo todo que nós tínhamos aqui. Olha só, para que seja configurado os crimes tipificados dentro do Estatuto do Desarmamento, a regra é que essa arma ela tem que estar em plena capacidade de funcionamento. Porque se não houver absoluta, né, a gente tem ali a ineficácia absoluta, nós vamos lá para o artigo 17 do Código Penal e vamos tratar de crime impossível. Mas, para que isso fique configurado, presta atenção, tem que ser realizado um exame pericial, que no caso, quando a gente fala de armas de fogo, acessório, munição, eu estou falando da balística. Então, tenham cuidado com isso daí. E para nós fecharmos, por último aqui, fechar com chave de ouro, questãozinha de prova que eu já vi sendo cobrado. Perguntaram se, para que seja configurado o crime,
é necessário que a arma esteja municiada ou que esteja próxima as munições a ela. Não há essa necessidade, tá? A lei ela é muito clara: arma de fogo, acessório ou munição. Perfeito, pessoal. Fechamos aqui a nossa aula de hoje, estudando os crimes aí de forma bem sucinta, né? Bem direta, os crimes tipificados dentro do Estatuto do Desarmamento. E mais uma vez, agradeço demais a compreensão de vocês. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ative o sininho para as notificações, curte caso você tenha gostado, deixe seus comentários aí, suas dúvidas, que em momentos posteriores viremos aqui responder cada um de vocês. Um beijo grande no coração e fiquem com Deus e até breve.